Neste vídeo eu vou falar sobre a suspensão do direito de dirigir, pois muitas pessoas têm dúvidas e não sabem como que é o procedimento do processo de suspensão do direito de dirigir. Então, primeiramente, vamos ver o que diz o Código de Trânsito a respeito deste assunto. Artigo 261 do Código de Trânsito. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada nos casos previstos neste Código pelo prazo mínimo de 1 mês até o máximo de 1 ano, e no caso de reincidência, nos períodos de 12 meses, pelo prazo mínimo de 6 meses até o máximo de 2 anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Além dos casos previstos em outros artigos deste Código e excetuados aqueles especificados no artigo 263, a suspensão do direito de dirigir será aplicada quando o infrator atingir no período de 12 meses a contagem de 20 pontos, conforme pontuação indicada no artigo 259, que fala das infrações leves, são 3 pontos, infração média, 4 pontos, infração grave, 5 pontos, infração gravíssima, 7 pontos. Isso é o que trata o artigo 259. Então, o processo de suspensão do direito de dirigir, ele ocorrerá sempre quando o infrator atingir a soma de 20 pontos no seu prontuário nos últimos 12 meses. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Então, como esse artigo aqui diz que ela será devolvida, então entende-se que quando o infrator é comunicado da suspensão do direito de dirigir, ou seja, que vai ser iniciado o processo de suspensão do direito de dirigir dele, ele terá sua carteira recolhida e posteriormente devolvida. Não confundir com cassação. Quando a carteira de habilitação ela é cassada, o infrator ele tem que refazer todo o processo de habilitação. No caso da suspensão de dirigir, não. Ele é apenas suspenso por alguns meses. Continuando, a imposição da penalidade de suspensão de direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Parágrafo 5º. O condutor que exercer atividade remunerada em veículo habilitado na categoria C, D ou E será convocado pelo órgão executivo de trânsito estadual a participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 1 ano atingir 14 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. No caso do condutor que exerce atividade remunerada nas categorias C, D ou E, ou seja, não vai se esperar atingir os 20 pontos para ele ser solicitado a fazer um curso de reciclagem. Pelo Código de Trânsito, quando ele atingir 14 pontos, ele já vai ser solicitado pelo CONTRAN a fazer o curso de reciclagem para poder estar aí continuando com a sua atividade remunerada. Esse parágrafo foi incluído pela Lei 3.154 de 2015. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, o condutor terá eliminado os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Após o término do curso de reciclagem, na forma do parágrafo 5º, o condutor não poderá ser novamente convocado antes de transcorrido o período de 1 ano. A pessoa jurídica, concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informado dos pontos atribuídos, na forma do artigo 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. E o artigo 265, as penalidades de suspensão de direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao condutor amplo direito de defesa. Ou seja, quando a pessoa ela atinge os 20 pontos em seu prontuário, ela é notificada pelo Detran. Ela é notificada pelo Detran e ela vai estar ciente de que se iniciou o processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. E mesmo nessa etapa, a pessoa tem direito a recorrer desta decisão da autoridade. Ela tem direito a recorrer para que não seja suspenso o direito de dirigir.
Se ela conseguiu o acolhimento do seu recurso, aí o processo é encerrado, ele é arquivado e a pessoa não é suspensa do direito de dirigir. Se ela não obter o acolhimento do recurso, então ela vai ser suspensa do direito de dirigir. E a resolução que regulamenta essa parte do processo administrativo é a resolução 182 de 9 de setembro de 2005. Aqui fala que, artigo 10, eu fiz um resumo aqui, não vou falar toda não. A autoridade de trânsito competente para as penalidades de que trata essa resolução deverá expedir notificação ao infrator. Como eu disse, essa autoridade competente para executar a suspensão do direito de dirigir, ela vai entrar em contato por meio de remessa postal, de alguma forma, para notificar a pessoa que ela está iniciando no processo de suspensão do direito de dirigir. Aqui também no artigo 11 fala que o infrator ele tem direito à defesa por escrito, sendo encaminhado ao órgão competente, ele tem direito à defesa. Aqui fala no artigo 17, aplicada a penalidade, a autoridade notificará o infrator utilizando o mesmo procedimento dos parágrafos 1º e 2º do artigo 10 dessa resolução para interpor recurso ou entregar a sua CNH no órgão de registro de habilitação, até a data do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a 30 dias, contados a partir da data de notificação da aplicação da penalidade. Então, o artigo 17 ele diz que a autoridade competente, para aplicar a penalidade, ela vai estar notificando a pessoa e essa pessoa ela será solicitada a entregar a sua CNH no órgão competente de trânsito, no qual ela está sofrendo essa sanção de suspensão de direito de dirigir. A CNH ela é recolhida nesse momento, a pessoa não pode dirigir depois disso. E o artigo 19 diz: mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator utilizando os mesmos procedimentos, parágrafo 1º e 2º do artigo 10º, dessa resolução, para entregar a sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação, que não será inferior a 48 horas, contadas a partir da notificação sob as penas da lei. Aqui já é o parágrafo 3º. Sendo o infrator flagrado conduzindo o veículo, encerrado o prazo para entrega da CNH, será instaurado o processo administrativo de cassação do direito de dirigir. No caso, a pessoa que ela está suspensa do direito de dirigir e ela é flagrada dirigindo, aí inicia-se outro processo administrativo, que é o de cassação, e nesse caso a pessoa tem que reiniciar todo o processo de habilitação novamente para poder voltar a dirigir. Aqui fala que no artigo 20 fala que a CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização do curso de reciclagem. Aqui fala no artigo 21, finalizando, decorrido 2 anos da cassação da CNH, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, uma vez a pessoa tendo a sua habilitação cassada, ela poderá, depois de 2 anos, requerer a sua reabilitação. Mas não confunda a cassação com a suspensão do direito de dirigir. Suspensão de direito de dirigir ela é variável conforme a gravidade e a situação do prontuário do condutor. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então ela é variável. E a pessoa não perde, ela não tem que refazer o processo de reabilitação. Ela apenas tem que fazer o curso de reciclagem e cumprir a penalidade, ficar suspensa do direito de dirigir, né? E depois ela recupera a sua CNH e pode dirigir normalmente. Quando ela é cassada, a pessoa não recupera mais a CNH, ela tem que tirar outra CNH. Então, mas a cassação, não confundir com a suspensão do direito de dirigir. E a última resolução, 557, foi ela que alterou essa 182, mas ela alterou apenas com relação aos critérios da aplicação da penalidade. Ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quem tiver interesse em ler com maior detalhe, é só pegar essas resoluções e lá tem mais detalhes. No caso, eu quis só fazer um apanhado aqui mesmo, para estar informando você que me acompanha aqui no canal, para você ficar bem instruído no que diz respeito a trânsito. No mais, eu agradeço você pela paciência, por estar comigo aqui até este momento, e um forte abraço para você.